Olá, gente, tudo bem? Bom, hoje nós vamos aí continuar falando aí, né, sobre o tema de hidrostática, tá? Para quem não assistiu aí os dois primeiros vídeos, tá? Acessem e assistam aí os dois primeiros vídeos, a parte 1 e a parte 2, tá? E hoje nós vamos estar aí falando de um tema específico, tá? Que é o princípio de Pascal, tá? Que é a base aí da prensa hidráulica, dos elevadores hidráulicos, tá? Um tema bastante importante aí, uma das aplicações aí que nós temos na hidrostática, tá bom? Então, o tema hoje é princípio de Pascal aí, beleza? Então, vamos compartilhar aqui, tá? É uma tela só que nós vamos falar hoje, tá bom? Bem curtinho. Vamos lá. Muito bem. Então tá aqui, gente. Princípio de Pascal, tá? O que que acontece? Ele, né, acabou fazendo aí alguns experimentos e comprovou o seguinte, tá? Ele comprovou o seguinte, que se você pegar aqui, ó, o acréscimo ou diminuição de pressão produzido em um ponto de um líquido transmite integralmente para todos os pontos do líquido. Então, é interessante, né, essa definição quando você tem, né, dentro ali de um recipiente e existe ali uma forma de você aumentar ou diminuir a pressão, né, através ali de uma válvula, né, alguma coisa, um êmbolo, que você consiga ali aumentar ou diminuir a pressão no líquido. O que acontece, né? Está dizendo aqui, ó, que essa pressão ela acaba sendo transmitida, né, integralmente para todos os pontos do líquido, ou seja, naquele recipiente você tem ali muitos pontos ali, né, diversos pontos que você pode transmitir essa pressão. Então, né, esse aumento ou redução ali de pressão. E essa ideia, né, esse princípio, acabou aí, né, gente, sendo base, né, de hoje, né, nós temos aí as prensas hidráulicas, nós temos os elevadores hidráulicos, nós temos as direções hidráulicas dos automóveis. Então, baseado neste princípio, hoje nós temos diversas aplicações, não é? E aqui, neste desenho, né, nessa figura que vocês estão vendo aí, é basicamente ali um elevador hidráulico, né, bastante comum, bastante conhecido. Existe aqui um líquido, né, gente? Você tem aqui um líquido e o que acontece aqui é o seguinte, ó, tá? A pressão, né, a pressão, conforme diz aí, né, o princípio, ele vai ser transmitido para todos os pontos do líquido, não é? Mas o que acontece é o seguinte, a pressão nós sabemos que depende de duas grandezas, né? Ela depende da força aplicada e depende também da área de contato. Então, o que é feito, né, gente, num elevador, em outros mecanismos aí semelhantes, o que que acontece? A pressão é a mesma, ok? Porém, né, nós temos condições aí de modificar as grandezas que compõem essa pressão, que é justamente a força e a área de contato. Então, vejam no desenho, né, nessa ilustração, o que acontece? De um lado eu tenho uma força 1 e uma área de contato 1, né, ele chama F1 e A1, tá? Quer dizer, existe ali uma pressão, né? Pressão é a força dividida pela área, né? A primeira aula que nós tivemos aí sobre hidrostática. E aí, do outro lado, nós temos F2 e área 2. Então, vejam que existe uma diferença, né, clara aqui em relação à área de contato deste líquido, não é? É bem maior, a área 2 é bem maior do que a área 1, e isso leva uma consequência do quê? Isso leva uma consequência que a força 2 também acaba sendo maior do
que é a força 1. Tá? A gente pode, né, colocar da seguinte maneira aqui, né? A gente pode dizer aqui que quanto maior a área de contato, maior vai ser a força, não é, aplicada, né, nesses pontos aí que compõem, né, este recipiente, né, este líquido que nós temos aí. Então, esse é o grande detalhe, né? Esse é o grande lance aqui, tá? Você aumentando a área, você vai ter condições de aumentar a força também aplicada. E aí, na prática, né, gente? De um lado, se você aplicar ali uma força pequena, como tem uma área de contato muito pequena, né, você aplicando uma força pequena, mínima, do outro lado, né, como a área de contato é grande, nós vamos ter uma força muito maior ali. Né? Quer dizer, nesse caso aqui, você vê até um caminhãozinho ali, né, um automóvel, ele vai ter ali uma massa, ele vai ter uma força, peso muito grande, né, sendo exercida ali. Então, quer dizer, a força 2 ali é bem maior, com certeza, né, do que a força 1. E isso eu consigo, né, trabalhar através, né, de um elevador, né, de um elevador hidráulico aqui, que é uma aplicação bem comum aí, não é, em relação aí à questão que diz respeito aí ao princípio de Pascal. Tá? Os freios hidráulicos também, né, gente, são baseados nisso. Nós temos ali todo um mecanismo ali, um pouco mais complexo ali, mas a base, né, na verdade, é essa também. Você tem áreas de contato que vão ser proporcionais à força que é aplicada. Né? De um lado, você tem lá você tem o pedal ali do freio de um carro, por exemplo, né? Ali você aplica uma força, não é? Numa região ali pequena, né? Numa área de contato pequena, você aplica uma força, e do outro lado você vai ter, só um minutinho, gente. Ô Mel, só um minuto, gente. Cachorro, cachorra dando trabalho aqui. Bom, então, como eu estava dizendo, gente, ó, de um lado você vai ter uma força, né, no caso do freio, né, estava falando, uma força pequena e ali, né, uma área de contato pequena, onde a pessoa pisa no freio ali. E do outro lado você vai ter uma área de contato maior e uma força maior. Então, a base, né, na verdade, é a mesma. Tá? E esse daqui, com certeza, é o mais comum, né? É o mais aplicável, né, vamos dizer assim, em relação ao princípio de Pascal. Tá bom? Então, essa é uma das aplicações, tá, que eu queria estar passando hoje para vocês. E como eu disse no início, tá, gente? Quem não assistiu aí a primeira parte, a segunda parte, tá? A gente está indo, né, aos poucos aí, falando aí de algumas das aplicações da hidrostática, tá bom? Então, gente, hoje era só isso mesmo, tá? Hoje eu só queria estar mostrando aí esse princípio e acompanhe, né, esses temas, né, esses assuntos aí na apostila, né? Vocês vão ver ali que é uma sequência de assuntos também e vão fazendo as anotações, tá? Façam todas as anotações aí necessárias aí no caderno para depois a gente estar discutindo aí, tá bom? Então, gente, fique com Deus, até a próxima.